Que semana, hein, gente boa? Fala a verdade. Que semana. A gente começou lá na segunda-feira falando ainda da ex-mulher do homem-bomba do STF. E eu termino essa semana, nessa sexta-feira, te contando que o Bolsonaro não vai ficar inelegível só até 2030, como ele está hoje. Na verdade, ele deve ficar inelegível até 2061, quando ele teria, se estivesse vivo, 105 anos. Vou te contar por quê e como é que tem essa mudança aí. Também vou te contar o que o Mauro Cid contou no depoimento que ele deu ontem, direto para o Alexandre de Moraes e para o Paulo Gonet. Não era nenhum delegado que estava interrogando, não. Era o próprio Xandão e o Paulo Gonet interrogando o Mauro Cid, e ele resolveu abrir o bico. Entregou o Bolsonaro, entregou o Braga Neto, que era o que faltava, e era assim, ou entregava ou ia para a cadeia. Ele optou por entregar. E você também vai saber dos reflexos que esse inquérito do golpe pode trazer para os demais envolvidos, principalmente para os militares, além do Bolsonaro, que podem perder a maior boquinha das Forças Armadas. Os salários nababescos e até aquela pensão, aquela quando o militar é expulso e aí é como se ele fosse morto e a esposa começa a receber o salário dele. Então, até isso eles podem perder e vão ficar com uma mão na frente e outra atrás. Nada mais merecido, todo castigo para golpista é pouco. Mas vem comigo que eu te conto tudo isso detalhadamente. Seguinte, Mauro Cid disse no STF que Bolsonaro comandava a organização do golpe, diz advogado à TV. O advogado do Mauro Cid deu uma entrevista para a Globo News, falou inclusive mais do que ele poderia falar, teve que recuar, vou te contar também, mas o principal é isso. Ele foi questionado sobre se o Mauro Cid confirmou ou não que o Bolsonaro realmente dava as ordens na turma do golpe. Porque ele alega que não sabia de nada, que não conversou com ninguém. E aí o Mauro Cid falou, não, sabia, comandava, ele era o chefão do golpe. Como todo mundo já esperava, faltava só o Mauro Cid resolver abrir o bico e falar. E ele falou, segundo contou o próprio advogado. Cid delatou que Bolsonaro sabia de plano para matar Lula e Moraes. Essa reportagem da Juliana Dalpiva, do ICL, conta também detalhes da audiência. A jornalista conversou com pessoas que estavam na audiência, então já não é nem a palavra do advogado. Pessoas que presenciaram a audiência e que disseram que o Mauro Cid contou lá que o Bolsonaro sabia sim que o plano era matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. E tudo bem para ele, sem problema nenhum. Pode assassinar, eu não tenho nada contra isso. Isso contou o Mauro Cid. E aí, detalhe, eu não te falei que o advogado falou mais do que podia? Advogado de Cid diz que Bolsonaro sabia de plano de matar Lula e Moraes, mas recua. O que acontece? Ele estava dando a entrevista, aqui a fotografia do advogado, César Bittencourt, ele é advogado do Mauro Cid. Estava dando entrevista para Andréa Sadi, lá na Globo News, e ela perguntou exatamente isso. Mas o Bolsonaro sabia desse plano para matar o Lula? E aí ele falou, sabia de tudo. Aí a conexão dele meio que caiu nesse meio tempo. Aí depois ele voltou. E aí quando ele voltou, 9 minutos depois, ele disse, olha, veja bem, eu me confundi aí. Não é que o Bolsonaro sabia de tudo. Não dá para saber tudo, é muita coisa e tal. Deu uma disfarçada, assim, não confirmou na segunda vez que o Bolsonaro sabia. E aí por que ele fez isso? Por que ele falou e depois recuou? Alguém apertou ele? Não sei se alguém apertou, mas no mínimo alguém alertou ele que ele estava fazendo o quê? Quebrando o sigilo do depoimento do Mauro Cid. Porque o depoimento é sigiloso, por enquanto ainda está sob segredo de justiça. Então, quando ele faz uma revelação nova sobre o que o Mauro Cid contou, ele quebra o sigilo, e isso poderia sofrer uma sanção até da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí ele resolveu recuar e falou, veja bem, não é bem isso, calma, eu me confundi aqui, eu fiquei nervoso com a entrevista e acabei falando mais do que deveria. Mas o que ficou registrado é o óbvio, que ele disse claramente, em alto e bom som, que o Bolsonaro sabia do plano de golpe, sabia do plano de matar o Lula e deu ok para os dois. E é isso que a gente sabe que o Mauro Cid contou lá, e é por isso que o Mauro Cid, inclusive, não foi preso. Porque é o seguinte, o Mauro Cid saiu de casa preparadinho para ir em cana. Te conto. Mauro Cid deixou mala arrumada e contas pagas com medo da prisão. Ele deixou uma mala de roupa, sei lá, os remédios, a escova de dente, pagou a conta de água, a conta de luz, conta do condomínio, essas contas todas de casa, assim, da internet, para deixar tudo certo, porque ele achou que não voltava para casa. E a chance dele não voltar realmente era grande, porque o próprio Procurador-Geral da República já tinha pedido a prisão dele de novo, dizendo que ele tinha descumprido
o acordo de delação premiada, porque ele não contou tudo, né? Escondeu uma parte, e quem faz delação não pode esconder nada. Aí ele foi aconselhado pelo próprio advogado, por familiares, por pessoas próximas a abrir o jogo. Falou, ó, a casa caiu, não dá mais. Se você não entregar o Bolsonaro e entregar o Braga Neto, você vai perder os benefícios do acordo de delação premiada, você vai perder a redução de pena, você vai voltar para a cadeia, você corre o risco de colocar o seu pai na cadeia e a sua esposa também na cadeia. Por quê? Porque eles também são investigados, o pai dele no inquérito da venda das joias e a mulher dele no inquérito da falsificação da vacina da Covid, do cartão de vacina. E o acordo de delação premiada dele prevê benefícios para o pai e para a esposa. Então, se perde os benefícios, os dois também correm risco de ir para a cadeia. Vendo esse risco de ir para a cadeia, de mandar o pai para a cadeia, mandar a esposa para a cadeia e ainda pegar 30 anos e não ter nenhuma reduçãozinha de pena, ele então resolveu abrir o bico e contou que o Braga Neto era o cara que comandava a operação do golpe, que era o articulador do golpe, fazendo isso sob ordens do Bolsonaro. Então ele contou o que faltava para fechar o quebra-cabeça. E agora, Bolsonaro e Braga Neto estão no sal. Não escapam dessa, nem a pau.